tem como você sim ver o que está acontecendo com as peças dentro do seu computador. E também não é só isso que você está vendo na sua frente aqui, na sua área de trabalho, que o computador está executando agora. No caso, a ideia principal seria, o computador do Juca está só executando o programa que é para ele gravar a tela dele e tal, que é o OBS Studio que eu utilizo. Para quem não sabe, eu uso o OBS Studio. Então, ele está usando isso daqui, beleza, então é só isso que está aberto no seu computador. Então fica bem tranquilo. Aí que você se engana, meu amigo. Para a máquina estar funcionando, ele tem inúmeros programas rodando sem que você perceba, sem que você veja. E eles estão aqui rodando e eu vou te mostrar onde eles estão agora. Tem como você ver tudo isso e não é tão difícil de você entender o que está lá. A princípio vai parecer uma loucura quando você vê de primeira vez, mas eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona essa mecânica. E aí depois que você assistir esse vídeo aqui, tentar entender, ver de novo, você vai acabar entendendo muito melhor. É tudo muito bem lógico e não é difícil de se entender. Beleza? Bom, vamos lá. Primeira opção que você tem, e tem algumas maneiras de você chegar nesse lugar, tá? Eu quero que vocês cliquem com o botão direito, se você estiver usando o Windows 10, tá? Eu estou julgando que você está usando a melhor opção para você, o Windows 10 hoje, e você está usando esse cara aí. Então vem aqui embaixo, ó, na área, bem aqui, eu vou dar um zoomzinho para vocês. Nessa parte aqui, ó, tá vendo? Exatamente aqui. Nessa parte da barra de tarefas, aqui de baixo, tá? Vou dar um fechar aqui. Então aqui embaixo, clica com o botão direito e eu venho aqui em gerenciador de tarefa. Legal, abriu e você fala assim pra mim, pô Juca, mas só apareceu exatamente o que eu tenho aberto na minha máquina. No meu caso aqui eu estou vendo o navegador, tá me assistindo. E aí tá aqui o OBS Studio, olha só tem isso. E no seu tá provavelmente o Google Chrome, ou Firefox, ou Vivaldi, ou Edge, ou Opera, ou enfim, qualquer desses programas, tá? Então, o que você tem que fazer para você começar a encontrar mais do que está aberto? Você tem que vir aqui em mais detalhes. Esse carinha aqui embaixo, essa setinha para baixo, clicou, olha o que vai acontecer. Bum! Abriu muito mais opções do que está acontecendo na sua máquina. E olha que interessante. De cara você já está vendo que eu tenho muito mais do que só o OBS Studio aberto no meu computador. Incrível, não? Então eu tenho aqui, ó, vamos falar só alguns, tá? Só para você entender. Eu tenho aqui o OBS Studio, eu tenho o gerenciador de tarefas, que é essa janela aqui bonitona, né? Eu tenho aqui o Kaspersky, que é meu antivírus, eu tenho meu explorador de arquivos, meu Explorer, né? Eu tenho um host de serviços, eu tenho o gerenciador de tarefas, tenho o iniciar. Iniciar, esse botão aqui, ó, esse botão iniciar aqui é um programinha. Olha que interessante. Ó, tem o NVIDIA Container, tem o Share, tem o Telegram. Se você não segue no Telegram, aqui é uma oportunidade para você entrar lá no meu grupo Telegram. O link está aqui na descrição desse vídeo. É só você entrar lá e dar uma olhada no nosso grupo Telegram. A gente fala sobre novidades, sobre o que está acontecendo no mundo da tecnologia. Claro que sempre com um olhar voltado para educação, para professores. Eu não posto coisas todos os dias falando de todas as notícias possíveis e inimagináveis, tá? Eu falo só o que é interessante para nós professores, tá? Algumas coisinhas a mais, claro, algumas coisinhas passam por nós, mas a maioria das coisas que é importante pra gente tá lá. Vai lá e dá uma olhada no que tem de novidade, eu conto pra vocês lá. Bom, vamos voltar aqui. Então eu tenho aqui também o Click to Run, que é da Microsoft. Eu tenho mais um montão de coisas abertas aqui. Você vai descer aqui, você pode fazer isso na sua máquina e vai perceber que tem muita coisa aberta para o seu Windows estar funcionando. Sim, isso aqui é para você entender o que tem funcionado aqui. Então isso aqui são todos os processos. Processos, o que são processos? Processos são as coisas que o seu computador está literalmente processando. O que ele está aberto, o que ele está consumindo, como ele está construindo, como ele está fazendo. Você sabe que a máquina ela tem uma divisão mecânica, mais ou menos, né? Tem muito mais coisa, mas mecânica de lógica. A gente tem aqui o CPU, que é o processador, a memória e o seu disco de armazenamento. Pode ser uma SSD, pode ser um HD, né? Então você tem isso daí. Então você tem a memória RAM, tem o HD e a SSD ou... Você tem a memória RAM, HD ou SSD e o processador. Então é isso que você tem. Então são as peças vitais da máquina? Sim, sem uma delas você não consegue fazer funcionar as suas coisas direito. E aqui você consegue identificar mais ou menos como... Mais ou menos não, você consegue identificar como está o funcionamento dessas peças agora, realmente, o que ele está funcionando, o que está aberto, o que não está aberto, como está funcionando, como não está funcionando, tá? Então eu tenho aqui, ó, vamos lá, eu tenho aqui o meu CPU, esse CPU aqui que significa? É o processador do seu computador, tá? Aqui eu tenho a memória RAM,
que é a memória RAM da máquina, o disco, e esse disco sim pode ser um SSD ou um HD, e a rede e a GPU. Essas duas opções aqui eu coloco para aparecer aqui para mim, que como eu utilizo muito a internet, para mim é interessante eu ver como é que tá a rede, e a minha GPU é a minha placa gráfica. Como eu crio vídeos, crio imagens, crio algumas coisas, às vezes eu dou uma olhada para ver como é que tá o processamento dela e como é que ela tá andando, se ela tá andando bem, se não tá andando bem, tá? Pode ser que na sua máquina não tenha essas opções aqui, mas para você adicionar, você clica, depois eu mostro para vocês como é que vai adicionar. Vamos por partes, tá? Então, eu tenho aqui essas três opções aqui, que é o CPU, memória e o disco. Repara aqui, ó, meu processador agora, ele tá usando 29% da capacidade dele, 17%, 12%. Talvez no seu processador esteja diferente, porque depende sim do modelo do que você está utilizando. O que é o modelo do processador? É o i7, o i5, o i3, um Ryzen 2, Ryzen 3, Ryzen 4, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Se tiver com Ryzen 7 ou um Ryzen 9, ele não vai estar em 10, vai estar em 1, 2%. Né, porque eles são extremamente poderosos, né, ou o i9, né, também extremamente poderoso, tá? Então assim, é bem interessante isso, como qual a capacidade, o que está acontecendo, tá? Na memória RAM, a mesma coisa, agora, exatamente agora, com o OBS Studio aberto e transmitindo, gravando, tem algumas coisinhas abertas na minha máquina, vocês viram, algumas não, muitas coisas abertas na minha máquina que estão escondidas, né, estão funcionando, estão ocupando 35% da capacidade total da minha memória RAM. E o meu disco tá lá de boa, tranquilão, porque eu tenho uma SSD, que é um aparelho, uma pecinha um pouquinho mais rápida. Eu vou fazer um vídeo falando sobre SSDs e HDs para vocês um dia. Como não é uma coisa que é muito vital para o professor, eu não me atento muito a isso, mas, meu, faz uma diferença absurda se você tiver a oportunidade de ter mais SSD na sua máquina. Agarra com força, não solta, não, agarra com força, é muito bom, tá? Muda totalmente, da água pro vinho, literalmente muda muito mesmo, tá? Bom, voltando ao assunto aqui. Tá, mas o que isso tem a ver comigo? Bom, a gente vai falar um negócio chamado gargalo, né? O que é um gargalo? Pega um funil, né? E você põe lá no bico dele, na parte de baixo, ele tem uma parte pequenininha e a parte de cima é grande, certo? Então, às vezes você tem aqui um problema de gargalo na sua máquina. Mas como eu entendo o que é gargalo? O que está acontecendo? Bom, pensa assim comigo. Você tem um bom processador, seu disco e uma boa memória, constante memória, e você está falando, minha máquina está lenta. Por quê? Porque às vezes você não tem tanta memória suficiente para a máquina poder trabalhar. Você vai ver sempre esse carinha aqui no vermelho, ou esse carinha aqui no vermelho, 99, 100%. Se você tiver com esse tipo de problema aqui, ó, mostrando aqui, ó, 100% no disco, que é o mais comum, tá? Disco geralmente é o mais comum. Se você estiver usando uma HD normal, convencional, essa aqui vai ser seu calcanhar de Aquiles, né? Porque a máquina, ela sempre vai estar ali beirando a velocidade do disco, né? A transferência do disco com a memória RAM, tá? Então, acontece muito isso, e isso geralmente a maior parte das lerdeza das máquinas é por causa desse tipo de problema aqui. Por isso que a SSD está aí hoje para mudar a perspectiva de tudo isso, né? E aí já muda, né? Muda a ideia. Quando você está usando uma SSD, geralmente ela não é o problema. O problema geralmente ou é a memória RAM ou até mesmo o processador, tá? Então acontece muito isso. E aqui você consegue entender a primeira parte para saber: eu estou tendo algum problema com a minha memória RAM, com o meu processador ou com a minha HD? É um problema ou é porque eles estão cheios e não estão mais aguentando a utilização tão grande que vocês estão fazendo com ela? Então é uma coisa que você começa a entender, se perguntar. Eu vou abrir alguns programas aqui para vocês verem isso aqui funcionando. Eu vou abrir na parte de cima aqui, no outro monitor. Eu tenho dois monitores, né, um em cima e um embaixo. Eu vou abrir ele na parte de cima aqui e vocês vão ver ele começar a trabalhar aqui, tá? Eu vou abrir alguns Google Chromes aqui e algumas abas. Então você começou a entender, ó, 77%, 50% e começou a trabalhar o meu disco. Olha lá, o disco ele deu uma trabalhada porque ele mandou os arquivos do Google Chrome para a memória RAM, o processador foi lá e processou. Então abriu, olha lá o que aconteceu. A minha máquina começou até agora algumas diferenciadas aí. Você percebeu que agora eu tenho lá, quem está utilizando mais agora a minha máquina em segundo lugar é o Google Chrome. Eu vou abrir mais uma aba aqui no Google Chrome, estou abrindo outra aba. Tá. Abri outra aba e vou abrir agora o YouTube e vou deixar em modo sem barulhinho, pronto, beleza. Olha lá, o Google Chrome já disparou em cima do meu OBS Studio, já tem lá uma memória bem pesada sendo utilizada e um pouquinho de processamento. Vamos abrir agora mais uma abinha aqui e vou abrir agora o nosso programa Professor a Mais, é o nosso treinamento para professores. Abrir mais um.
Vamos abrir mais uma agora. Vamos abrir mais um aqui. Vou abrir o Facebook. Vou abrir o Google Analytics, que ele é meio pesadinho. Então, ó, reparem que ele está agora começando a consumir memória do nossa máquina. E eu vou dar agora play em um vídeo aqui. Vamos dar um play num vídeo, deixar em mudo. Não, um play em um vídeo. Então, olha lá o que aconteceu. Agora eu tenho o meu computador executando muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tenho algumas abinhas aí. E eu vou fazer o melhor agora. Eu vou abrir também o Firefox, para vocês verem que interessante. Vou pôr aqui para cima, para ele não atrapalhar a nossa, né, a nossa visão aqui. Eu acabei de soltar um vídeo e ele me acusou aqui que soltou. Vamos abrir agora aqui no Firefox o Speed Test. Speed Test, vamos lá. Beleza, vamos lá. O Firefox tá indo de boa. Vou começar a brincar aqui com o Speed Test. Olha lá, que agora eu tenho aqui minha GPU, que é minha placa de vídeo sendo utilizada, a minha rede sendo utilizada, e a gente começou a entender mais ou menos o que está acontecendo com a máquina. Então você consegue ter uma visão geral do que está sendo utilizado e como está sendo utilizado. Olha que bacana. Então aqui eu tenho aqui minha CPU, minha memória, olha lá, a memória está 50% sendo utilizada, minha CPU 77%, 78% que eu tô abrindo um diagnóstico, mandei rodar o speed test aqui, ele consome bastante memória. Então olha lá que interessante, ó, minha CPU tá lá em cima, tá todo mundo lá em cima, bem legal. Você conseguiu ter um parâmetro aí do que está acontecendo. Agora eu vou mandar fazer uma cópia de alguns arquivos também das minhas pastas aqui. Vamos lá. Vou abrir aqui, vou jogar ele aqui em cima, porque eu não quero que vocês percam essas coisinhas. É bem interessante, tá? Eu vou copiar aqui uma pastinha. Eu vou copiar aqui uma pastinha da minha SSD para minha HD. Vocês vão ver que interessante. Eu vou copiar essa aqui, ó. Ctrl C. Vou jogar lá na minha outra HD. Ctrl V. E olha lá. Agora meu disco começou a subir, olha lá. 28, 37, 45, 52%, tá? Então reparem, eu estou fazendo uma cópia de um lado para o outro da minha máquina, criando alguns arquivos. E logo que ele terminou, acabou de acabar, ele está só organizando agora as coisas e ele já vai abaixar a velocidade do disco. Olha lá, ele acabou, organizou e começou a baixar a velocidade do disco. Então vocês entenderam que interessante que funciona? Isso aqui você consegue acompanhar mais ou menos como está a sua máquina.